Olá, meus amores, tudo bem com todos vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josué, sou formado em Economia na PUC aqui de São Paulo, gosto bastante desse assunto, do tema mercado de capitais, e hoje, inclusive para quem acompanha o canal, sabe que eu sempre posto vídeos relacionados ao tema, e para não ser diferente, hoje eu quero bater um papo sobre aposentadoria, renda fixa, renda variável, enfim, pretendo ser curto, breve e rápido nesse nosso vídeo. Nos últimos tempos, muito tem se falado sobre o futuro da aposentadoria, sobre a possibilidade dela não existir mais da forma como a conhecemos e como nós podemos pensar, o que a gente pode fazer para evitarmos não aposentar no futuro. Na verdade, muitos de nós não vai conseguir aposentar por diversas situações. Porém, nós podemos fazer alguma coisa para evitar que esse problema aconteça lá na frente. E existem diversos caminhos dentro do mercado. A previdência privada é um caminho, a renda fixa é outro caminho e a renda variável também é uma outra opção para que trilhemos por esse caminho longo aí que a gente vai seguir. Renda fixa, o que é e como funciona? Bom, como o nome já diz, é uma renda fixa, né? Cada vez que a gente faz um aporte, a gente já sabe qual que é o retorno que vai ter lá na frente, então não tem muito mistério. E como funciona? Como uma outra operação qualquer. Todo mês tu vai lá, faz teu aporte direitinho, deixa o dinheiro lá e no momento 2 tu acaba fazendo o resgate daquela série, daquele montante de aportes que foram feitos ao longo de um período. E nós temos CDI, CDB, fundos, LCA, LCI, poupança, previdência privada e os famosos títulos do governo. Esses são as principais opções dentro desse mercado, porém existem diversas outras opções não tão conhecidas como essas. Hoje eu quero focar um pouco nesses setores que a gente vai mostrar aqui, que por acaso são esses que eu acabei de falar. Os caminhos da renda fixa já está aí, a gente falou deles agora há pouco. Agora vamos lá. Muita gente fala sobre CDI. É CDI para lá, é CDI para cá, porém poucas pessoas sabem o que é um CDI e qual é a sua origem. Todos os dias, quando os bancos fecham seu caixa, eles precisam estar com um saldo no 0 a 0. Porém, os bancos que fecham o caixa com saldo negativo, eles precisam tomar um crédito para fechar, para não ficar com aquele saldo, para não dormir com aquele saldo negativo. Então, o que acontece? O banco A vai até o banco B, que está com capital não sobrando, que está com excedentes de capital, e toma um empréstimo. E esse empréstimo ele só é realizado entre bancos por um curto período de tempo. E aí, o nome já diz isso, interbancário, e essa diferença é que vai ser a tal da taxa CDI. O CDB é quase a mesma coisa. A diferença é que ele é um título, ele é um título nominativo privado e ele é emitido por instituições financeiras e vendidos ao público com o intuito de realizar captação de recursos. E eles são negociados a partir de taxas fixas ou pré-fixada. Temos os fundos. E o que é o fundo? O fundo vamos falar a grosso modo e bem simples, é um grupo de pessoas, seria um grupo de pessoas, onde eles têm um interesse em comum em realizar investimentos em determinado setor, no caso imobiliário, no caso ação, no caso CDB, enfim. E de repente a pessoa não tem capital para comprar uma quantidade X de ações, por isso existem os fundos de ações,
não tem conhecimento necessário para trabalhar dentro daquele mercado. Então, o que ela faz? E ela tem medo também. Então, ela procura um fundo e o fundo vai fazer todo esse trabalho, vai pesquisar o mercado, vai fazer os investimentos, vai fazer os aportes dentro daquilo que ele se prontificou a fazer. Por exemplo, se for um fundo de ações, ele vai comprar aproximadamente 50%, 60% de ações de determinadas empresas e o resto ele tem uma sequência aí para seguir, tem que ter de renda fixa para seguir. E aí ele vai fazer as compras. O bom do fundo é que você compra a cota, porque você nunca compra, por exemplo, se for um fundo de ações, você nunca vai comprar ação. Se for um fundo imobiliário, você nunca vai comprar os imóveis. Você compra a cota do fundo que aporta o teu recurso naquilo que ele se prontificou a fazer. Não sei se eu consegui ser claro, mas qualquer coisa coloca dúvida aí nas perguntas que eu respondo. E nós temos... E qual que é a vantagem dos fundos? É isso, é você ter a tranquilidade. Vai lá, faz o aporte mensal e fica tranquilo. Inclusive aqui, eles também fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito, né? E nós temos também os LCs, LCA e o LCI. O LCA é uma letra de crédito agrário, ela também é um título de renda fixa emitido pelos bancos e a captação desse capital ela é direcionada para o setor agrícola. E o LCI é uma letra de crédito imobiliário, também é uma renda fixa, também emitida por bancos, onde os recursos captados são utilizados para o financiamento das atividades do setor imobiliário. Nós temos a poupança, que todo mundo já conhece, né, que traz um retorno super baixo. Nós temos a previdência privada, e a previdência privada acho que não precisa falar muito, né, porque ela é aquele tipo de operação que tu vai depositando, fazendo aportes ao longo de X anos, e chega no final do período acordado, tu saca tudo de uma vez e vai para a praia. Nós temos os títulos públicos também, que é uma opção, na minha avaliação, muito saudável. De todas essas que eu comentei, na renda fixa talvez eu ficaria com os títulos públicos, porque muitas vezes alguns deles têm retornos excelentes. E o Brasil, não só o Brasil, como um outro país qualquer, quando ele lança um título público, ele precisa fazer o pagamento daquele título. Então, mesmo que ele não tenha dinheiro para fazer o pagamento do título naquela data acordada, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai lançar novos títulos para pagar aqueles títulos que passou, que vai vencer em determinado período. Então, assim, para o meu modo de pensar, da forma que eu gosto de fazer, eu acho que os títulos públicos eles me dariam uma segurança muito maior. Porque o governo não vai declarar um default, não vai declarar uma moratória. Então dá uma segurança. Talvez a grande questão ou o problema é que eles são tão demorados, né, quanto os outros para receber. E quanto maior o prazo de um título público, maior a taxa de retorno. Bom, agora nós temos aqui a renda variável, que é aquele assunto que a gente gosta muito de falar. O que é a renda variável? A renda variável, como o nome já diz tudo, né? É variável, então nós nunca sabemos quanto vamos ganhar lá na frente. Mas uma coisa a gente sabe, quanto maior o prazo que o capital fica aportado na renda variável, maior a nossa chance de retorno. É claro que não é certeza que vai ter um retorno, né? E ninguém também pode garantir que uma ação X vai dar 100%, 1000% ou 200% de lucro em determinado período.
o que nós fazemos é nos preparar. E como que a gente se prepara para isso? Estudando análise técnica, análise fundamentalista, e estuda a empresa, estuda o setor, estuda economia. É uma coisa que dá muito trabalho. Porém, lá na frente, os resultados são muito saudáveis. Temos os derivativos. O que é um derivativo? O derivativo, ele, como o nome já diz, ele deriva de algo. Então, por exemplo, nós temos o dólar, né? E o dólar pronto, o dólar cheio hoje, e ele tem um derivativo que é o dólar futuro, que ele tem um vencimento para daqui a 30 dias. Então, o que acontece? Você pode operar esse derivativo de dólar dentro de 30 dias. O Ibovespa é a mesma coisa. A gente tem o Ibovespa, que é o índice Bovespa, que eu acho que vocês também já devem saber o que é. E dentro do Ibovespa, o que nós temos? O Ibovespa Futuro, que é o derivativo do Ibovespa. E esse Ibovespa Futuro, ele tem um determinado período que a gente consegue operar dentro dele. E o que é o Ibovespa Futuro? Ele é a expectativa do mercado em relação ao Ibovespa dentro daquele prazo. A mesma coisa o mini dólar. O dólar futuro. O que acontece com o dólar futuro? Ele é a expectativa do mercado daqui a 30 dias, né? Ou no final do mês, porque ele sempre vira a cada dia primeiro. Então, no dia 15, você tem no dólar futuro, né, a expectativa de qual vai ser o fechamento dele no dia 30. E por aí afora. E nós temos as opções, que também é uma alternativa dentro da renda variável, que é um mercado, na minha avaliação, um mercado mais ágil, um mercado mais... Como que eu posso dizer? Ele é mais agressivo ainda, talvez. Porque com pouco capital você pode ganhar muito dinheiro ou pode perder muito dinheiro. E a opção, ela nada mais é do que alguém lança uma opção e aí você vai lá e compra o direito de comprar ou vender aquela determinada ação dentro de uma data acordada. E aí você vai embora. E aí chegou no dia, você vai definir se você quer ficar com o papel, se você quer pegar o prêmio, o que você vai resolver. E aí nós temos aqui as formas de operar dentro da renda variável. Nós temos o day trade, que meio que sem querer eu já acabei dando uma entrada nele, né? Quando eu fui ali para o mini índice, fui para o índice e fui para o dólar. O que é o day trade? É compra e venda de determinado ativo dentro do mesmo dia. Então, o que acontece? Você entra numa operação de compra, e você pode também fazer day trade com ações. Então, por exemplo, você compra Vale de manhã a preço X. E aí, de acordo com o seu estudo, você vai ter uma saída nela em x ao quadrado. E aí, quando ela bateu aquele valor, você vai lá e sai da operação, ou vende também, né? Muita gente faz isso com o dólar, né? O mini dólar ou o Ibovespa. Então a pessoa fica naquela loucura. E é muito desgastante o day trade, porque você tem que estudar muito, se dedicar muito, e as chances de perder são enormes. Temos também o buy and hold, que é uma opção um pouco mais tranquila. E como funciona o buy and hold? Você vai estudar um setor, vai estudar uma empresa e vai ficar fazendo aportes mensais de capital dentro daquela empresa por um período X. Eu tenho aqui nas próximas telas
alguns gráficos para a gente dar uma olhada, para a gente ver junto como funciona. É importante observar que ação é algo sempre para o longo prazo, porque a ação é volume versus período de tempo. Olha esse gráfico de 12 anos do Ibovespa. Olha como ele subiu. Ele deu uma descida ali em 2008, que era absolutamente normal. Nós tivemos a crise do subprime lá fora, todas as bolsas mundiais caíram, porém depois disso ele caiu, subiu, e ali depois de 2015 foi embora, ninguém segurou o ativo. Essa aqui é Vale. Repara que ela teve um topo ali em 2010, depois caiu em 2011, desceu. Após 2015, olha o que aconteceu. Porém, quem continuou comprando, quem continuou investindo na empresa, olha o retorno enorme que essa pessoa não teve. Aqui nós temos Banco do Brasil, que é um gráfico muito interessante. Ele só subiu depois de 2008. É claro que nem todas as empresas vão dar dinheiro para a gente. Nós precisamos escolher aquelas empresas que que têm crescido ao longo do tempo e que também são boas pagadoras de dividendos. E o dividendo, para que ele serve? Para ir para a praia? Não. O dividendo ele foi criado e existe simplesmente para ser reinvestido no nosso negócio, que aqui no caso é compra de ações. Olha esse gráfico de Petrobras, a mesma coisa, veio subindo, né? Ali 2008 foi lá em cima, aí depois de 2010, 2011, a gente teve a crise, né? Teve uma série de questões relacionadas ao PEP lá fora, que acabou derrubando o preço do ativo, porém hoje ele está voltando de novo, né? Aí na região dos 27, 28, que é aquele topo que ele fez lá atrás em 2009, que ela fez no caso. Então, de acordo com esses gráficos, né, repara que a empresa que teve baixa evolução no seu preço, mesmo assim, ela trouxe um certo lucro para os acionistas, né? E qual que é o segredo para a gente ter bons retornos nesse mercado? Não existe segredo para nada na vida. É estudar bastante, é ler muito, é ter uma estratégia certa, única e manter a persistência. E essa estratégia ela serve tanto para quem vai fazer o buy hold e principalmente para quem é o day tradista. Porque o que acontece? Se você fica mudando, no caso, quem faz day trade, muda de estratégia todo dia, você nunca vai ter como comparar, nunca vai saber se está realmente no caminho certo. Então, assim, é foco. Cria um setup, viva com aquele setup, faça backtest e vai embora. Aqui, né? Qual que é a minha estratégia atual? Onde ela tá centrada num tripé que é o quê? Concentração, dividendos e longo prazo. Por tudo aquilo que a gente já falou. Mercado de capitais é volume. Não adianta querer ficar rico, querer ganhar dinheiro com 5 ações. Vai ganhar dinheiro com lotes enormes, sei lá, 10 mil, 20 mil ações. O dividendo, ele é um gásinho que a gente recebe, no sentido de que todo dividendo recebido ele deve ser aportado novamente nas empresas que nós estamos comprando para aumentar nosso volume. E longo prazo,
como a gente viu nos gráficos anteriores, mesmo as empresas que não foram tão boas, no longo prazo, elas acabaram sendo uma boa opção de investimentos. E aí embaixo eu já falei, né? É um lugar que o retorno se dá com volume, né? Até porque é diferente 30% de retorno no ano de 1.000 ações e ter o mesmo numa carteira com 10.000 ações. E aqui, né? Onde está o dinheiro? Longo prazo, né? Não se ganha dinheiro tentando achar topos e fundos. Isso vale principalmente para quem vai seguir o day trade, né? Mas você vai, no caso de comprar uma ação, no caso de buy hold, é reinvestindo o dividendo e realizando aportes mensais. É manter uma periodicidade muito fiel e justa, né, daquilo que a gente quer fazer. E falando aqui de novo, achar topos e fundos, principalmente para quem é day tradista, muita gente que faz o day trade, ele vende topo e compra fundo, vende topo e compra fundo. O problema é que a gente nunca sabe onde é o topo e o fundo para quem está ali na mesa fazendo day trade todo dia. Nesse caso, o que eu tenho a dizer é criar uma estratégia, criar um setup consistente, um setup que não busca topos e fundos, porque eu não conheço nenhum buscador de topo e fundo que ficou rico no mercado. Infelizmente não conheço, se alguém conhece me apresenta, porque o mercado não é isso, né? Às vezes a gente acha que é um topo e é um falso topo, é um falso fundo. Então assim, a gente tem que ficar atento a outras coisas, não é bateu lá em cima, vai descer. De repente o mercado está numa força gigante, ele fura um topo e vai embora, e não quer nem saber de nada. Aqui eu quero falar um pouquinho sobre Itaúsa, que é um ativo que eu pessoalmente gosto muito, boa pagadora de dividendos, e o gráfico já nos diz tudo, né? A empresa só cresce e as ações dela também, né, só sobe, não desce, parece coisa de louco isso, né? Parece Magalu, só que num prazo de tempo bem maior. E é isso, pessoal. Acabei sendo mais breve do que eu achei. Frisando, esse material não é um call de compra, não é nada disso. É só uma demonstração daquilo que eu acho que é o mercado, para onde eu acho que ele vai, o que pode acontecer e como a gente se prepara para uma aposentadoria. Na verdade, né, se a gente segue essa coisa, pode ser também na renda fixa, se a gente aporta todo mês, fielmente, direitinho na renda fixa, daqui a 20, 30 anos, a gente tem um capital muito bom na nossa carteira. E a mesma coisa investindo em ações. Se a gente começa a comprar hoje, não precisa ser muito. Eu preciso comprar 100 ações, 1.000 ações. Não, vai no fracionário mesmo, separa uma graninha lá todo mês e vai comprando aos pouquinhos, que daqui a um período X, esse pouquinho já se tornou um pocão, que ficou uma coisa gigantesca. E lá no futuro, quando chegar na nossa aposentadoria, dependendo do volume de capital que nós conseguimos juntar ao longo desses anos, a gente consiga viver apenas do dividendo daquelas empresas que nós compramos. E é isso, na verdade eu queria falar um pouco isso, né? Para que a gente consiga pensar na nossa aposentadoria, mas não só naquela questão do INSS, mas de fazer um investimento financeiro, de comprar uma empresa boa, uma empresa que cresce, uma empresa que paga dividendos, ou para quem opta por renda fixa, buscar um título bacana do governo, fazer uma previdência legal, entrar nos fundos aí que vocês eventualmente gostem, mas assim, estudar bastante, saber o que está fazendo e seguir, beleza?
Então é isso, fica um beijo no coração de todos vocês e até o próximo bate-papo.